A preguiça conserva a cabeça desocupada e as mãos ociosas. A cabeça desocupada e as mãos ociosas encontram a desordem. A desordem cai no tempo sem disciplina. O tempo sem disciplina vai para a invigilância. A invigilância patrocina a conversação sem proveito. A conversação sem proveito entretece as sombras da cegueira de espírito. A cegueira de espírito promove o desequilíbrio. O desequilíbrio atrai o orgulho. O orgulho alimenta a vaidade. A vaidade agrava a preguiça. Como é fácil de perceber a preguiça, é suscetível de desencadear todos os males, qual a treva que é capaz de induzir a todos os erros. Compreendamos, assim, que obsessão, loucura, pessimismo, delinquência ou enfermidade podem aparecer por autênticas fecundações da ociosidade, intoxicando a mente e arruinando a vida. E recomeçamos de igual modo que o primeiro passo para libertar-nos é da inércia será sempre trabalhar. Emmanuel. Então, antes de começarmos, eu queria dar uns avisos. A gente já lançou aí o segundo festival de pizza, né, do EGERT, que acontecerá dia 14 de dezembro. As pizzas estão à venda lá na livraria, com o Maico, com a Eliana, com a Diana. É só procurar o pessoal aí para adquirir. E também falar do Encontro Espírita da região Tocantina, que acontecerá dia 21, 22 e 23 de novembro, né? Vamos fazer as inscrições, tá certo? Agora nós vamos fechar os nossos olhos, né? E sentir a presença do Mestre Jesus, acalmando no ambiente, acalmando nossas mentes, para que possamos abrir o nosso entendimento para o estudo de hoje. Que Jesus abençoe o nosso condutor, o nosso amigo Aguiar, que ele consiga passar todo o ensinamento que precisamos nesta noite. E gratos pela oportunidade do aprendizado, vamos iniciar o nosso estudo, que assim seja. Boa noite a todos. Sempre é um grande prazer, né? E a gente só tem que agradecer a Deus. Agradecer a Deus pela oportunidade de estudar, né? Agradecer a Deus pela oportunidade de estar nessa casa, porque quando a gente chega aqui, sempre eu venho mais às quartas-feiras, né? A segunda-feira, terça-feira, assim, mais distante. Mas sempre que a gente chega assim, depara com os estudos, a gente percebe que o Centro Espírita José Grosso é realmente uma verdadeira escola. E esses momentos que nos encontramos, é justamente para esse estudo dinâmico, né? Interessante, as obras, Isnande falando do Livro dos Espíritos, né? Temos aí, me parece que na terça-feira é mediunidade, né? É isso, estuda mediunidade. E também quando nessa programação do Evangelho, que tem na quarta-feira, segunda tem na quarta. Isso é importante, é muito interessante, essa causa, né? A questão da dinâmica, né, dos estudos. Porque quando a gente depara com o estudo, a gente chega assim, como eu, sentado ali, olhando. Às vezes até a gente já leu, mas quando
quando você depara novamente com o mesmo capítulo, as mesmas questões do Livro dos Espíritos, aí parece que tudo é novidade, né? E o que é bom é isso, que cada momento a gente tira as informações. Nós hoje vamos aqui continuar, porque o estudo da segunda-feira é do capítulo 3º, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Hoje nós estamos mais necessariamente no mundo de expiações e provas, já lá no item de 13 a 15, né? Que é uma mensagem muito bonita, deixada por Santo Agostinho, né? Em 1862. Então, mundos de expiações e provas, exatamente por ser o nosso mundo, né? Tivemos a felicidade de aqui reencarnar. E esse estudo desses itens, de 13 a 15, é muito importante. Se você acompanhar todo o roteiro, é importante a gente fazer essa viagem, porque a gente começa a comparar, né? Ver realmente, hoje o mundo de expiações e prova, planeta Terra, como é que ele está? A gente dá para fazer uma reflexão muito boa com relação às vivências atuais, os acontecimentos atuais do planeta Terra, né? Nosso mundo, o mundo de nossas futuras reencarnações. Então é interessante e vamos fazer essa viagem, porque é um texto muito bonito, é uma mensagem muito bonita de Santo Agostinho. Inclusive Santo Agostinho, porque eu também sou muito fã, viu, doutor Vilas? Se eu pudesse, eu lia muito sobre Santo Agostinho, porque ele tem belas mensagens, a história dele é muito bonita, e a gente, quando se pega com ele, a gente se sente até fortalecido, né, quanto às informações. Então, mundo de expiações e de provas. No Espiritismo, mundo de provas e expiações, ou expiações e provas, né, são mundos onde o mal ainda predomina sobre o bem, como a Terra, e tem como objetivo o aprimoramento do espírito. Mundo de provas e expiação, o mal ainda predomina, nós sabemos disso, o mal ainda predomina. Não pouco, né? Em alguns momentos, em algumas regiões, em alguns países, às vezes até muito mais, assim como tem em outros, já estão melhor. Assim como no nosso país, nos nossos estados, no Brasil, alguns estados são mais difíceis, outros estão melhores. Isso explica, porque o objetivo nosso, em nossa encarnação, é o aprimoramento. E esse aprimoramento já se deu, ou já está acontecendo muito em outros continentes, em outros países, e até mesmo no nosso próprio país, que nós escolhemos para reencarnar. Quando a gente observa as anotações aqui do Livro dos Espíritos, as questões 234, quando fala da erraticidade, né? Olha só que lá tem uma preparação. E nessa preparação nós sabemos tudo sobre a nossa vida, e a gente tem sim necessidade de nossas escolhas, até mesmo dos locais de reencarnação. O que são provas? Provas são desafios para fortalecer a moral e a virtude. O que são expiações? Expiações são consequências de erros passados, servindo para reparar o mal causado. Nós vimos agora no Livro dos Espíritos, aí, o Zinande falando sobre isso aí, as expiações principalmente. São consequências de erros passados. Nós olhamos, como lá, bem claro, foi bem claro quando diz assim, na questão que ele estava lendo, parece que 234, 235, quando ele diz assim: nós temos ciência sim, de nossas situações, de nossas realidades, nós temos ciência. É sentar e agora discutir. Porque foi livre-arbítrio, eu cheguei, eu fiz isso, foi livre-arbítrio. Então, meu irmão, com certeza a pressão lá em cima está dizendo assim, mas então decide como é que você quer reparar isso aqui, né? Vai lá para a expiação, você já vai lá para a expiação, você tem sim necessidade. Não é isso, Alexandre?
Exatamente. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no item 13, lá do capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, diz assim, vou ler um pouquinho do texto, que é a razão do estudo, né? Que vos direi dos mundos de expiações, que já não saibais, pois basta observeis, e em que habitais, o em que habitais. A superioridade da inteligência, em grande número dos seus habitantes, indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova que já viveram e realizaram certo progresso. É o item 13. Mas, avançando mais um pouquinho, ele vai dizer, mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem o índice de grande imperfeição moral. Por isso, os colocou Deus num mundo ingrato, para expiarem as suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender de um planeta mais ditoso. Já lá um pouquinho que eu tirei aqui do item 14, diz assim, entretanto, nem todos os espíritos que encarnaram na Terra, vão para aí em expiação. As raças a que chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação para se desenvolverem pelo contato com os espíritos mais adiantados. Então, está explicado por que lá anteriormente nós falamos que o mundo de prova e expiação é justamente para o aperfeiçoamento do espírito, né? Vem depois as raças semi-civilizadas, continuação do item 14, constituída desses mesmos espíritos em via de progresso. São elas, de certo modo, raças indígenas da terra, que aí se elevaram pouco a pouco em longos períodos seculares, algumas das quais hão podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Santo Agostinho, como essa mensagem dele, né, foi também até anotada por João no capítulo 14, versículo 15 a 17. Essa mensagem se trata pelo Espírito, faz parte da equipe do Espírito de Verdade, sob a direção de Jesus. Santo Agostinho, ele inicia dizendo o seguinte, inicia nosso irmão maior dizendo que todos nós temos o conhecimento de como é o mundo de expiações e provas, pois, sendo a terra um deles, basta analisar seus habitantes, o que ele faz, citando 3 características. Então, 3 pontos são fundamentais para a gente analisar e não ter dúvida que nós estamos reencarnados para nossas provas e expiação. Primeiro ele mostra claramente, basta se observar, o grau de inteligência. Ver o que nós já mudamos. E uma grande parte dos homens mostra que o nosso mundo já não é primitivo. O avanço da ciência, da tecnologia nos dias de hoje, atestam bem o poder da inteligência do homem. E aí, doutor Vilazo, a gente claramente percebe que, pelo grau de inteligência, a gente vê que já houve muita evolução. É isso? Muita evolução. A medicina de hoje não é a medicina do começo da Idade Média, né? A ciência, né? Hoje nós estamos aqui, a inteligência artificial, então nunca foi assim, chegou agora a esse ponto, então a gente vê claramente, quem acompanha a própria serviço de educação, por exemplo, a gente vê que a forma até mesmo educativa de hoje, dos nossos filhos, dos nossos alunos, é totalmente diferente do início, digamos assim, da minha idade, eu que tenho aí mais de meio século,
Então, quando, na minha alfabetização, tinha uma forma de ser, a realidade de forma que apresentava a educação, hoje tem outra. Então, o que acontece? Está errado, está tudo errado, está tudo... Não, está diferente, está. Tinha necessidade de que fosse assim? Tinha, e tem, e podemos esperar que cada vez mais vai sendo aprimorado. Isso é o grau de inteligência, como destaca Santo Agostinho. Aí ele diz também, ele mostra um segundo ponto, quando ele diz assim, as aptidões e as qualidades inatas. As aptidões e habilidades que trazem ao nascer demonstram que seus habitantes são espíritos que já fizeram uma boa parte da sua caminhada evolutiva. Qualidades inatas. Tem gente por aí nascendo e trazendo qualidades que você olha assim, meu Deus do céu. Essa semana minha filha estava me mostrando uma criança que está aí bombando na internet, não sei onde, não sei qual é o país, e sabe tudo sobre a medicina. Eu sou médico, neurologista, e ele sabe tudo. Se você perguntar, pode botar de frente que ele diz tudo. Qualidades inatas. Eu falando desse aqui, mas quantas crianças estão nascendo com essas qualidades? E a gente tem informação de que cada vez mais está chegando espíritos reencarnando com essas qualidades. Então não é mais tempo da gente pensar como pensou lá alguns cientistas, quando ele dizia que a criança, quando nascia a cabeça, era uma tábula rasa, não tinha informação. Isso já passou. Não temos mais essa informação. Não temos como. A ciência já prova que a gente já tem que sair. O perfil hoje é outro, né? E ele aponta uma terceira forma de conhecermos com relação a esses avanços, né? Ele fala sobre os vícios. Os vícios. Provenientes do pouco desenvolvimento moral, que não acompanhou o intelectual. Estimula a inteligência a perseverar no egoísmo e no orgulho, procurando obter vantagens de um para o outro e para com o seu grupo. Demonstra seus vícios a sua inferioridade espiritual. Então, é muito latente essas condições também no nosso mundo. As inferioridades com relação ao orgulho, principalmente ao egoísmo. É muito latente. Então, como ele falou aqui, a inteligência, as qualidades inatas e os vícios. São 3 pontos. Se a gente parar para pensar, Santo Agostinho mandou bem, né? Trouxe direitinho a informação e nós aqui, com certeza, agradecemos. Para esses espíritos rebeldes à lei do amor, existem os mundos de expiações e de provas, como é o caso da Terra, que nos parece estar desde o século passado em um processo de transição, que lhe permitirá transformar-se em um mundo de regeneração. Isso aqui eu achei interessante, quando ele fala desde o século passado. Então, essa mensagem é de 1862, século XIX, então ele está dizendo que desde o século XVIII já começou essa transição. Nós já estamos no século XXI, então tem muita coisa que nós já observamos que com certeza está dentro dessa informação. Quando ele fala desde o século passado, a mensagem não é de hoje. Então, nos parece estar desde o século passado esse processo de transição. Basta que lá na frente nós vamos falar quais são os sinais que nós hoje temos para a gente realmente concordar com essa hipótese aqui. Então, perguntaram para ele, todos os habitantes da Terra encontram-se na mesma situação de rebeldia em expiações? Diz-nos Santo Agostinho que não. Uma parte é constituída por espíritos apenas saídos da infância, tendo iniciado a sua vida como espíritos, talvez no planeta Terra, e que aqui continuam ou vieram de outros mundos primitivos, porque apresentavam condições de continuarem seu desenvolvimento junto de espíritos mais avançados. Outra parte é constituída por esses mesmos espíritos que evoluíram nesses milênios, e nela estão incluídas as raças indígenas. Muitos deles já alcançaram o desenvolvimento intelectual dos mais esclarecidos. Interessante a gente
trocar mais em miúdo, quando diz assim, quando ele fala aqui, a outra parte é constituída de desses mesmos espíritos que evoluíram nesses milênios. Então veja só, quando a gente lendo um pouquinho sobre a história tem até uma dúvida muito grande, quem foi criado primeiro na humanidade, quem apareceu? Foi a Mesopotâmia ou os egípcios? Tem muita dúvida, nós temos muita dúvida sobre isso aí. Alguns historiadores apontam a Mesopotâmia, mas alguns apontam que 8 séculos atrás, antes de Cristo, já se foi encontrado as colônias egípcias, muitas colônias egípcias. Imagina que 8 séculos atrás, antes de Cristo, digamos assim, mais 10 séculos atrás, já se apresentaram em nosso planeta, já se apresentaram espíritos com muita sabedoria, no meio de espíritos rudes. A gente tem um exemplo muito claro sobre a questão das pirâmides, a construção das pirâmides. Alexandre, se você encontrar por aí alguém que explica, algum cientista que explica como foi construída as pirâmides, você me passa, que até hoje eu não sei. Entendeu? Veja só, por quê? Porque naquele período não tinha tecnologia, não tinha um engenheiro como nós chamamos hoje. Então, e ainda tem mais, Alexandre, se você perguntar sobre esses engenheiros dessa época, para onde eles foram também ninguém sabe, né? Aqui Santo Agostinho ele diz assim, os outros são os estrangeiros, foram considerados os estrangeiros, espíritos que fizeram sua evolução em outros mundos, dos quais foram expulsos por não evoluírem moralmente. Na frente nós vamos ver aqui esses espíritos que chegando aqui, com toda essa sabedoria, eles já foram expulsos por serem considerados sem evolução. Imagina esse mundo que ele vivia, né? Então, aqui foram considerados de estrangeiro, né? É por isso que os punidos se encontram entre as raças mais inteligentes, pois são estas também que sofrem mais amargamente as misérias da vida, por possuírem mais sensibilidade e serem atingidos pelos atritos do que as raças primitivas, cujo senso moral é mais obtuso. Senso moral é mais obtuso. Ou seja, espíritos que conviveram conosco, onde o senso moral era muito grosseiro. Quando fala obtuso, significa inteligência sem sensibilidade, sem clareza, rústico, ignorantes. E eles conviveram conosco e souberam conviver. As raças adâmicas. Um pouquinho aqui das raças adâmicas, para explicar mais isso aí. Isso está lá no livro A Caminho da Luz, né, de Chico Xavier, quando diz assim, as raças adâmicas, há muitos milênios, alguns milhões de espíritos de um orbe, dos orbes da capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingiram a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. E nós tivemos, sim, esses visitantes, esses estrangeiros, como disse Santo Agostinho. Capela, espíritos vindos de orbes, de mundos, onde eles foram dados como ignorantes, não acompanharam o progresso e vieram para cá. E chegaram aqui para um mundo inferior e eles tiraram de letra. Aí é onde a gente entende um pouquinho por que as construções das pirâmides e muitas outras aqui, os espíritos aqui no Peru, onde tem aqui as civilizações incas, os incas, que construíram os grandes palácios, os grandes impérios, que até hoje a ciência não explica.
quando foram colonizados pelos espanhóis, que destruiu o povo, mas ficaram sem explicação dessa sabedoria. Ficaram sem essa explicação. E então esses foram essas raças que chegaram diante dos climas gelados, das altas temperaturas, né, geladas, e eles conseguiram sobreviver e produzir e formavam impérios. Só em montanhas, só para você ter uma ideia da sabedoria deles aí. Então, as raças, alguns milhões de seus habitantes, todavia, perseveraram no mal, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedades e virtude. Foram então afastados daqueles mundos e localizados na terra, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração, impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Mesmo assim chegaram e deram lição, né? Nos deram lição. Emmanuel, também, ele descreve aqui, quando ele diz assim: grande parte desses espíritos rebeldes só puderam voltar ao seu mundo depois de muitos séculos de sofrimentos expiatórios. Outros, porém, continuam, nos dias que correm, contrariando a regra geral, em virtude dos seus elevados e passivos débitos clamorosos. Aí a gente pergunta, nós fizemos uma pergunta: cadê os construtores das pirâmides? Eles voltaram para os seus mundos, acompanhar o progresso dos seus mundos, mas tiveram que passar aqui uma temporada por essas expiações para poder justificar, né, o porquê do não desenvolvimento dele, né? Sobre imigrações e imigrações dos espíritos sobre a raça adâmica, a Gênesis, no capítulo 11, na questão 35, de 35 a 49, diz: a terra, então, é um dos tipos de mundo de expiações e de provas, mas se todos eles têm a característica comum de servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Nesses mundos, os espíritos exilados têm de lutar, ao mesmo tempo, contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Trabalho duplamente penoso. Está falando de nós, né? Nesses mundos, os espíritos exilados têm de lutar, ao mesmo tempo, contra a perversidade dos homens. O que é que nós tiramos mais dessa informação aqui? Quantos bons espíritos, quantos espíritos evoluídos passaram aqui? Aí nós lembramos aqui de Madre Teresa, nós lembramos aqui, que nós costumamos falar, Chico Xavier, lutaram contra a perversidade dos homens, lutaram contra a falta de atenção dos homens, mas eles fizeram, sem sombra de dúvida, eles cumpriram a missão deles, né? Então isso aí está na Gênesis, né, quando ele faz essa observação. É assim que Deus, na sua bondade, torna o castigo proveitoso para o progresso do espírito. Mesmo assim, nunca abalou, né? Ontem, não sei, eu ouvi um palestrante aqui, acho que foi lá na Casa de Isaura, sábado, quando foi falado, sim, foi sábado, né? Que Madre Teresa estando lá lavando as feridas de um muito doente lá, um leproso naquela condição, e aí chega um estrangeiro e diz assim: você não faria isso aí por milhões de dólares, né? E o que foi que ela disse? Nem eu também. Se fosse paga também não faria, né? Um tem uma interpretação e ela tem a dela, eu também não faria. Então, mesmo assim, a irmã Dulce pedia com a mão e o cara cuspiu na mão dela, ela enxugou e disse: não, esse foi o meu, agora me dá o do meu irmão que está passando fome. Então, eles nunca desistiram do projeto, né, doutor Vilas? Nunca desistiram. Passaram por dificuldade e as irmãs, eu lendo muito, eu gosto muito de ler Madre Teresa, e as irmãs que auxiliavam diziam para ela: irmã, amanhã nós temos 600 pessoas para almoçar, tomar café, almoçar e jantar, a gente não tem mais um pacote de arroz. Calma, minha irmã, Deus proverá. Quando amanhecia o dia, à noite, alguém batia na porta: aqui, olha, que mandaram para cá. A fé, a esperança, né, a certeza do que ela estava fazendo era muito arraigada, né?
Gostariam de lembrar que, como a vida é dinâmica em toda parte, há mundos da categoria da Terra em diferentes graus de tempo e de evolução. Assim devem existir uns no início, outros já mais adiantados, outros mais próximos da nova mudança. A Terra já vive seu período de transição para uma nova mudança. Muito claro isso aqui. A Terra já vive seu período de transição para uma nova mudança. Nós estamos ouvindo isso muito dentro da doutrina espírita. Embora a gente saiba que algumas religiões dizem assim, Jesus está chegando, Jesus está voltando, né? Outro diz, olha, já está chegando a hora de ser separado os bons dos maus, tudinho. Tem outra interpretação, mas na realidade, no nosso planeta hoje, para análise da doutrina espírita, só temos que entender que, pelo Espiritismo, que a Terra já vive esse período. Vamos ver mais aqui. Então, essa transformação é uma complementação aqui no item 34, quando diz assim, essa transformação para o mundo regenerado pode acontecer no final do milênio ou mais tarde. Aí eu já comecei a ficar triste, porque eu estava achando que ia ser logo, né, mas essa mudança pode acontecer, Celda, no final do milênio. Nós estamos o quê? 25 anos desse milênio ainda, né? Quantas vezes nós ainda vamos reencarnar para chegar aqui e dizer, e se nós tivermos essa felicidade, né? Quando diz, né, no final do milênio ou mais tarde. Claro que a gente sabe que os dias, nos nossos dias, o tempo é contado de uma forma, no mundo espiritual é outra, né? Aqui corre mais rápido, lá é mais lento, mas para o nosso entendimento, os espíritos dizem no final do milênio. Aí nós vamos entender. Se nós estamos o nosso milênio 2000, então lá para 3000 e daí para frente. Esse entendimento, né? Mas já vivemos o processo e nós, habitantes da Terra, estamos tendo nossas últimas chances neste milênio. Olha só. Para decidirmos nosso futuro de acompanhar a Terra ou sermos exilados em um mundo inferior, como fizeram aqueles primeiros que nós estávamos comentando. Vamos trocar em miúdo aqui quando diz aqui, o texto diz assim. Então as nossas oportunidades estão sendo oferecidas. Não quer não, Gil? Se você não quer, meu irmão, daqui uns dias alguém vai dizer para você, lá no mundo, na erraticidade, ei, para lá tu não pode mais voltar. Lá já evoluiu e tu nunca mudou. É isso. Muito bem. Não precisamos ser anjos para nela permanecer. É bastante a modificação em seus preceitos morais, modificando esta que se opera em todos aqueles que a elas se inclinarem, quando subtraídos da influência do mundo. Nós temos que sair dessas influências, não é isso? É um desses movimentos generalizados que está ocorrendo neste momento, para realizar uma forma da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição é sinal característico dos tempos, porque irão apressar a eclosão dos novos germes. Isso aqui me deixou assim, botou para pesquisar mais, vou procurar saber mais sobre isso aqui. A multiplicidade das causas de destruição é sinal característico dos tempos. Meus irmãos, multiplicidade das causas de destruição é o que nós estamos vendo, são os terremotos, os alagamentos, a mortandade, as guerras, onde muitas religiões dizem assim, olha, isso aí é o fim do mundo. Veja, olha só o nosso compromisso nessa interpretação, né? Quando a maioria diz é sinal do fim do mundo, está no Apocalipse, as guerras, disputa entre as nações, o orgulho, o egoísmo, tudo, enfim, né? Os terremotos, os maremotos e as cheias, que no nosso país quase a gente não tinha essas multiplicidades. Hoje é comum, está sendo comum,
o Sul, né, nossos irmãos do Sul que diga, né? Não é isso, Célia? Também, agora parece que agora 2 dias lá no Paraná, teve também uma tempestade lá que mais uma vez arrasou com tudo. Então, essas são apenas características, são sinais característicos que nós como espíritos temos que entender. Que é um sinal característico de que não tem nada errado. Está tudo certinho, está tudo no seu lugar. São ajustes, são chamadas de atenção para espíritos. São chamadas de atenção. Então, Santo Agostinho, ele nos mostra, são as folhas do outono que caem, as quais sucederão folhas cheias de vida, pois a humanidade tem suas estações também. O que acontece com um pé de manga, um pé de caju e muitas outras árvores? Cai todas as folhas velhas e tem o quê? A gente pronto, morreu. Não. Quando você menos espera, o IP faz muito isso, cai tudinho. De repente vai nascendo uma folha muito mais bonita, essa que é mais característica, essa chega com um mês ela está brilhando de novo. É assim que nós temos que pensar, é a mesma situação da humanidade. Ainda tem mais aqui, ó. É sempre uma sucessão, né? Então, Alexandre, aqui ainda diz mais, dentro dessa multiplicidade das causas de destruição, para o Espiritismo, o que é que nós temos que pensar? A multiplicidade das causas de destruição, vamos citar aqui, catástrofes naturais, conflitos e problemas ambientais. Olha só, catástrofes, está por aí, no mundo inteiro, né? Conflitos, guerras. Por que acontecem as guerras? Um grande sinal de egoísmo. Não é verdade? Do maior sobre a predominância do menor. Eu quero assim, você se não tem, vamos destruir. Guerras. Tem mais? Problemas ambientais. Meus irmãos, está na cara, né? Está muito visível, esse sinal está muito característico hoje no mundo, não é no Brasil, não. Acordaram. Fico pensando, até o doutor Magno está aí pensando aí. A COP30, doutor Magno. Qual é a função da COP30 hoje? Consciências, embora concordando ou não, mas ali é uma reunião onde traz as consciências. O objetivo é esse, mostrar a situação do planeta. Está sendo feito aqui, já foi feito passado em outro continente, e assim, a ECO 92 e essas reuniões é justamente a preocupação com as questões ambientais. Agora, imaginemos que dentro dessas preocupações ainda existem grandes líderes, né, doutor Vilazo, que nem participam. Nós temos ainda grandes líderes que não participam por achar que isso não tem nada a ver com a destruição das questões ambientais. Né? É isso? Está pensando também aí, né? É verdade.
Tem muita interpretação, cada um tem sua forma de interpretar, mas a gente parar para pensar bem direitinho. Então, qual é o nosso objetivo aqui? Onde fica o nosso entendimento? Para o Espiritismo. Longe de nós entendermos que é sinal de fim de mundo, né? É verdade. Então diz assim, é um sinal característico, né, as catástrofes, os conflitos, os problemas ambientais, é um sinal característico do atual período de transição planetária, que visa estimular o desenvolvimento moral e o progresso dos espíritos encarnados e desencarnados. Visa essas situações, essas catástrofes, são simplesmente uma transição planetária que tem esse grande objetivo, chamar a atenção de espíritos encarnados e desencarnados para as mudanças, para pensar mais sobre as condições de destruição e tudo, enfim. Essas causas não representam o fim do mundo físico, mas sim o fim de um ciclo de predominância do mal moral e o início de uma era de regeneração, onde a Terra se tornará um mundo de paz e harmonia. As principais causas e seus propósitos, segundo a doutrina espírita, são flagelos naturais, peste, fome, inundações, intempéries, são vistos como ferramentas da lei natural, que, embora causem sofrimento, são necessárias para o adiantamento mais ligeiro da humanidade e a renovação do planeta. Tais eventos servem como resgates coletivo, expiações, para grupo de espíritos que possuem débitos morais semelhantes, funcionando sobre a lei de causa e efeito. Eu lendo isso aqui, eu lembrei que eu vi uma reportagem que lá no sul, uma família disse assim, mas por que nós, né? Por que só nós estamos passando por esse castigo? Teve também um período aqui numa cidade aqui no Rio de Janeiro, que uma família também ficou muito preocupada, mas por que nós estamos passando por isso aqui? Então, quando a gente fala, é para que os espíritos que possuem débitos moral semelhante, funcionando sob a lei de causa e efeito. Alguma coisa, meu irmão, lhe direcionou para você ir para o sul. Vá para lá. Vai chegar o momento em que você vai... O ajuste seu é justamente com aqueles teus vizinhos. Eu lembro que uma vez, a gente reclamando lá na Vila Cafeteira, dizendo assim, morar num bairro desse aqui não é para cristão não. Uns anos atrás aí, né? E um palestrante disse assim, quem mora na cafeteira é justamente porque precisa morar na cafeteira. Precisa morar. Você tem que passar por isso aqui. Você, com certeza, tem alguma coisa que te traz, que te liga às imperfeições que hoje existem. Então, essa é a doutrina espírita. Não temos que discutir. Vamos abraçar a causa e vamos viver. E a vida continua. Ações humanas. Orgulho, egoísmo, ambição, são as verdadeiras causas das misérias e de grande parte da destruição. Guerras, degradação ambiental, estão nas imperfeições morais dos seres humanos. O uso desenfreado da tecnologia e a exploração predatória da natureza, impulsionado pelo capitalismo e pelo egoísmo, geram consequências que a própria humanidade enfrenta. Então, quem é que está dizendo isso aí? Qual é a religião que está dizendo, que está olhando de perto uma situação de transição que o nosso planeta está passando, quando pelo contrário diz assim, olha, é sinais do fim do tempo. Aquilo que eu falei antes,
São sinais do fim do tempo. Está lá no Apocalipse, a interpretação só é essa. Nós, como espíritas, longe de ter essa imaginação, longe de ter, pensarmos assim. Capitalismo, pelo egoísmo, a grande ambição do capitalismo traz o egoísmo de nações querer dominar outras. Sinais, simplesmente são sinais, não é nada de sinal de fim de tempo, não. Está na Bíblia, não sei, de forma que você lê a Bíblia, como é que você interpreta? Então, tem... Sim, ganância, né? Ganância de poder. Ganância de poder. Nós não vamos falar aqui, nós não vamos aqui citar como exemplo aqui, mas tem aí hoje dirigentes de países aí, presidentes aí que acha que o mundo é dele, você está entendendo? Eu acredito que essa interpretação cabe muito bem entender uma pessoa nesse perfil. Acha que o mundo é dele, acha que ele tem que dominar isso, tem que dominar aquilo, ganância de poder. Poderia ser mais passivo com as outras nações, então cabe a interpretação nossa, mas o Espiritismo, o que nós temos, o nosso recado aqui é dizer que o Espiritismo tem certeza que isso é mudança dos tempos, isso aí é uma nova era que está vindo. Nós vamos passar por isso aí sim, claro que os espíritos dessa condição vão reparar, futuramente, com certeza, todos os seus débitos, né? Lei do progresso, a destruição é, na verdade, parte da lei de destruição, que visa a renovação e a regeneração, permitindo que os seres e as coisas passem a estágios mais elevados. Então, destruição é, na verdade, parte da lei da destruição, que visa a renovação e a regeneração. Dentro da multiplicidade das causas de destruição, estimula a transformação moral. A multiplicidade dos desafios e o sofrimento tem o objetivo pedagógico de fazer com que os espíritos reflitam sobre suas ações, desenvolvam suas potencialidades no bem e busquem a renovação interior, transformando sentimentos negativos em positivos. Qual é a bandeira do Espiritismo? Fora da caridade não tem salvação. Fora da caridade não tem salvação. Então, esse é o sentido pedagógico, né, da doutrina espírita, desenvolver potencialidade nos espíritos para ter essa visão. Que todos nós somos seres, todos nós somos espíritos que necessitamos de avançar. E nós melhoramos uns com os outros, a gente tem que ter esses cuidados, né? Meus irmãos, em resumo, nosso tempo já expiou aí, né? Em resumo, a visão espírita defende que as causas de destruição estão intrinsecamente ligadas ao processo evolutivo da humanidade e do planeta, servindo como catalisadores para a necessária transformação moral, culminando na transição da Terra de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Esse é o recado, né? A multiplicidade da destruição é um processo evolutivo. Que nós não esqueçamos disso, né? Muito bem. Lembrando que lá na Revista Espírita eu tirei esse trechozinho que eu acho bonito, que eu já até li ele aí antes, quando fala as folhas mortas da humanidade caem levadas pelos tufões e rajadas de vento para nascerem ou renascerem mais viçosas, com o mesmo sopro de vida que não se extingue nem se purifica, mas se purifica. Vou ler de novo aqui. As folhas mortas da humanidade caem levadas pelos tufões e rajadas de vento, para renascerem mais viçosas, com o mesmo sopro de vida que não se extingue, mas se purifica. É esse o pensamento, é essa a necessidade que nós precisamos para entender por que nós estamos habitando num mundo ou num planeta, né, de provas e expiações. Muito obrigado aí pela paciência, pela atenção. E era essa a nossa reflexão. A prece, sim, senhora.
Meus irmãos, então, vamos agradecer a Deus, ao nosso Mestre Jesus, à nossa Mãe Santíssima, obrigado por estarmos aqui. E nesse momento, Mestre amado, nós agradecemos pelo Evangelho, pela nossa reflexão, por essa casa que nos traz aos estudos para refletirmos sobre as realidades, os acontecimentos atuais em nossa evolução, em nossa cidade, em nosso planeta, enfim. Agradecemos, Jesus, pela oportunidade. Pedimos força, inteligência para que possamos pôr em prática, absorvermos essas informações cada vez mais e assim contribuirmos também como espíritos em evolução para o bem de toda a humanidade. Obrigado, Jesus. Colocamos também em esta casa o Centro Espírita José Grosso, que através dos trabalhadores encarnados e desencarnados estão sempre atentos à evangelização do Espírito. Pedimos que esses estudos cada vez mais avancem com muita compreensão, com muito dinamismo, para que possamos dar continuidade e avançar cada vez mais em nossa encarnação. Mestre amado, na certeza da vossa bondade, na certeza da paz e da proteção, nós pedimos que permaneça conosco, agora e todo sempre. Que assim seja.